Olá, boa noite, boa noite. Iniciando aqui mais uma live surpresa aí, nem avisei que ia ter live hoje. E vamos bater um papo aqui sobre hipnose, terapia. Fala, Gabriel Dias, seja bem-vindo. Vamos falar um pouco aqui sobre algumas técnicas aí que contribuem para desenvolvimento pessoal, ansiedade, autoestima. Vou falar um pouco aqui sobre essas ferramentas. O pessoal vai entrando. Dá um tempo aqui para o pessoal entrar. Leandro. Só que vai entrando aqui. Essa semana a gente falou aí de uma série de... Fiz uma série, na verdade, né? Onde falamos sobre magnetismo. Falei um pouco aí sobre algumas técnicas que contribuem aí para o crescimento, né? Então lá no meu feed lá tem muita... Tem a sequência das aulas. A sequência das aulas, por enquanto, tá lá. Disponibilizado, Fala Sur. Por enquanto está disponibilizado lá no feed, essa série de aulas. Depois a gente vai tirar lá do feed. Então foi uma semana aí onde a gente passou muito conteúdo. Muito conteúdo aí bacana. Luana, seja bem-vinda. Foda! Na semana que vem, valeu, Sul. Na semana que vem vai iniciar a série Fascinação. Vai ser 8 aulas que eu vou transmitir aqui ao vivo na semana que vem. Falando aí sobre fascinação hipnótica, sobre como usar o poder do olhar nos negócios, como usar o poder do olhar nos relacionamentos, como usar o poder do olhar para desenvolver intuição, mediunidade, como usar o poder do olhar para ativar a autoestima, ativar o empoderamento pessoal. Então a semana que vem vai estar recheada de conteúdos foda. Fala, Leandro, boa noite. Semana que vem vai estar recheada de conteúdo aí foda. Deixa eu enviar aqui essa live aqui para algumas pessoas. Então eu vou abrir aí Eu vou abrir a partir de semana que vem, aliás, todos os dias eu vou abrir aqui caixinha de perguntas, né? Para vocês enviarem aí as dúvidas, as questões, para a gente poder aí criar essa conexão. Ciel Gomes, boa noite. Deixa eu mandar aqui para o Daniel. Valeu, compartilha no grupo lá. Isso aí. Então vai ser a sequência da semana que vem, vai ser o seguinte, né? Eu ainda estou colocando em ordem, mas vai ser fascinação, usando a fascinação, que é o poder do olhar, na persuasão, na influência pessoal, nos negócios, nas relações, usando a fascinação para fazer auto-hipnose, usando a fascinação para quebrar crenças limitantes, usando a fascinação aí para ativar o poder pessoal. Então vai ser uma sequência top, uma sequência profunda de aulas aí. E já tem, né, como eu falei, a série Magnetismo,
onde eu falei sobre como ativar a percepção, como ativar a intuição. Esse conjunto aí de ferramentas que eu ensino, né, que é o mesmerismo, que acompanha a fascinação hipnótica, o magnetismo, a presença, são estudos que vão ajudar você no seu crescimento pessoal, no seu desenvolvimento pessoal. Então, para quem sofre com timidez, por exemplo, pessoa que é travada, que é tímida, através da fascinação hipnótica, através do magnetismo, você pode quebrar esse estado de timidez, ativando o seu magnetismo pessoal. Ou seja, vai derrubar essa crença. Com o magnetismo, com a fascinação hipnótica, você pode trabalhar e despertar o poder do seu olhar, que vai tornar você uma pessoa mais influente, uma pessoa mais convincente. Então vai melhorar suas vendas, vai melhorar sua comunicação. Através do mesmerismo, você pode aprender ferramentas que vão trabalhar o seu crescimento espiritual também. Quando eu falo crescimento espiritual, eu não tenho nenhuma conotação religiosa. É você transcender a consciência, é você atingir estados diferentes, estados alterados de consciência. Quando a gente fala estados alterados de consciência, é você sair dessa consciência rasa, consciência que te limita. É você ter opções, é você perceber que existem coisas além. Então, toda a sequência de magnetismo, fala Gabriele, Douglas, sejam todos bem-vindos. Quem entrou agora, aí no botão à direita está escrito assim, avise-me. Ativa esse botãozinho que toda vez que eu fizer a live, você vai ser notificado da live. Então, toda essa ferramenta que eu ensino, né, para quem está chegando agora, eu sou terapeuta sistêmico, trabalho com hipnose clínica, programação neurolinguística, psicanálise, técnicas que potencializam o seu crescimento. Eu sou especialista também em arquétipos, ou seja, quando você ativa um arquétipo na sua vida, você dá um salto quântico. Então, até com um cliente hoje, eu estava conversando sobre arquétipo, né? Arquétipo. Qual é o arquétipo que você está vivenciando hoje na sua vida? Qual é o arquétipo que você vivencia hoje na sua vida? Você está regido sobre qual força hoje? Cleito, como que eu sei qual arquétipo que está na minha vida hoje? É você parar para pensar sobre como você está vivendo, de que forma que você... O que você tem ao seu redor? Você tem o trabalho dos seus sonhos? Você tem a casa dos seus sonhos? Você tem a vida dos seus sonhos? Você está vivendo o seu pleno potencial? Sabe? Como que está a sua realidade? Você vai saber qual arquétipo que você tem. O pessoal que está entrando aí vai apertando o coraçãozinho aí, vai ativando o foguinho. Então, quando você descobre qual arquétipo que você está vivendo, qual arquétipo que está regindo a sua vida, aí você consegue mapear, você consegue modificar, porque você pode mudar de arquétipo, você pode mudar a sua questão simbólica. Então tem grandes... Vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Quem aqui conhece Elvis Presley? Elvis Presley foi um mito, né? Foi quase uma entidade. O cara, quando subia no palco, era uma lenda, sabe? Ali era um símbolo poderosíssimo que hipnotizava milhares e milhares de pessoas. Então ele tinha essa presença, ele tinha esse arquétipo, era um personagem, né? E quando eu falo personagem, não quer dizer que é um fingimento. Ele estava vivenciando uma história. Paulo Coelho fala muito sobre isso, sobre a lenda pessoal. Quem já ouviu falar sobre a lenda pessoal? Paulo Coelho, no seu livro O Alquimista, ele fala que quando uma pessoa está vivendo realmente uma história impactante, uma história profunda, uma história que saiu da multidão, quando ela se destacou, saiu da multidão, ela está vivendo a sua lenda pessoal. Ele cita o exemplo de Raul Seixas. Raul Seixas criou um personagem, Raul Seixas vivenciou um arquétipo e ele viveu intensamente aquele arquétipo, aquele personagem. Tanto é que ele se destacou totalmente, né? Se destacou totalmente aí de cantores medianos.
Então, Raul Seixas viveu essa lenda pessoal. Raul Seixas viveu esse arquétipo. O arquétipo do popstar. O arquétipo ali do, sabe, do roqueiro. Qual é o arquétipo que você está vivendo hoje? Sabe? Qual é a sua lenda pessoal? O que você tem vontade de ser, de fazer, que você ainda não fez? Qual que é o desejo ardente que está aí dentro de você, que está pulsando, que está queimando, e você vem reprimindo? Então pense sobre isso. É muito foda, né? É muito poderoso quando você descobre a sua lenda pessoal, né? Quando você vivencia a sua lenda pessoal. Porque é uma história pessoal. As pessoas, né, a grande massa, a grande maioria das pessoas estão apenas seguindo o bonde, tá caminhando, tá andando. Aí você pergunta para alguém que trabalha aí de atendente: você está feliz? Não. O que você queria fazer? Eu queria ser, por exemplo, cantor. A pessoa tem um talento, né? A pessoa tem um talento, ali uma veia artística, mas ela não está vivendo a sua lenda pessoal, ela está anulando a sua lenda pessoal. Aí você pergunta para alguém, por exemplo, que é advogado e gostaria de ser ator, ou gostaria de ser qualquer outra coisa. Está frustrado, porque não está vivendo a sua lenda pessoal. Então, assim, nos treinamentos que eu ministro, nos atendimentos que eu faço, a gente consegue fazer isso, essa ativação arquetípica. Só que para ativar isso, é preciso primeiro fazer uma limpeza, é preciso tirar os bloqueios ali que estão impedindo a pessoa de chegar onde ela realmente quer. Porque são várias camadas ali que vão soterrando essa lenda, que vão soterrando esse desejo, que vem lá da infância. Então tem que fazer uma limpeza, tem que fazer uma transformação, tem que fazer uma reprogramação, sabe? Fazer uma ressignificação. Pensa no que está te travando ainda, sabe? Olha para a sua vida assim, pensa o que está travando a sua vida. Pensa como que você faz esse exercício, né? Porque você vai ver a sua realidade. O que ainda, sabe, o que está faltando? Pensa assim, faz essa análise de falar assim, nossa, sabe, eu tenho a sensação que está faltando algo ainda, eu não cheguei onde eu quero chegar. Eu não falo só financeiramente, não, eu falo assim, em questão de satisfação pessoal, em questão de, sabe, de paz, né? Qual é a sua paz? Qual que é a sua satisfação pessoal? Como que está isso? Como é que está esse alinhamento entre o estado atual e o estado desejado? Começa a pensar sobre isso. Se essa live está fazendo sentido para você, compartilha esse aviãozinho que está aqui, compartilha para algumas pessoas, né? Compartilha aí para os seus amigos, quem está aqui. Então, é sobre fazer essa reflexão. É sobre olhar para dentro. É sobre ter uma visão interna. E já linkando aí com o que eu falei de fascinação, que trabalha com o poder do olhar, é você primeiro usar o poder do olhar para se influenciar. É você olhar para você. Então, tem técnicas aí, por exemplo, do espelho, que a gente trabalha muito com isso, de você visualizar a pessoa do espelho que é você. E você despertar isso internamente. Poderoso, né? Deixa eu ver aqui se tem pessoal que vai transitando. Vou ver se tem alguma pergunta para quem está comigo aí. Jussara, boa noite, Jussara, tudo bem? Jussara, lá do sul de Minas. Vamos ver se eu mando para mais alguém essa live aqui.
Álvaro, Vera. Fala, Dalmo, boa noite. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Quando você fala de arquétipos, são os descritos por Jung. Jung também, ele trouxe isso, né, o Gabriela. Jung trouxe isso à tona, né? Tem os arquétipos de Jung, são os 12 arquétipos que ele trouxe, né, nos estudos. Mas arquétipo vem lá de Platão, né? As ideias primordiais. Platão falava sobre as ideias primordiais. Arquétipo é a perfeição. Então, por exemplo, aí existem os símbolos que representam os arquétipos, né? Então, quando a gente fala de liderança, o que vem à sua mente? Vem, por exemplo, águia. Só que a águia necessariamente não é um arquétipo. Ela é uma representação arquetípica da liderança. O arquétipo é a perfeição da liderança, sabe? É o primordial, a ideia primordial da liderança. Aí tem as simbologias que representam os arquétipos. Então, o arquétipo da mãe, o arquétipo do herói, Jung fala sobre esses arquétipos, né? O arquétipo da mãe, do herói. Então, é a ideia primordial, é a energia primordial, é a representação da perfeição daquilo. Então, quando você... como eu trouxe aqui, por exemplo, liderança. Você quer ser um líder, uma líder, a melhor líder, né? Você vai buscar a perfeição da liderança. Então a mente trabalha com símbolos, a mente trabalha com imagens. O inconsciente trabalha com imagens. Então você vai ter representações arquetípicas, por exemplo, como a águia, ou algum líder, alguma líder que se destacou, que aquela imagem vai comunicar com o seu inconsciente. É um processo neurológico também, porque quando você, por exemplo, olha para uma águia, automaticamente aquela imagem já dispara uma liberação de dopamina, neurotransmissor no seu corpo, o seu cérebro vai disparando dopamina. Porque o seu cérebro já associa, já capta aquela energia, aquela imagem, porque os nossos olhos captam as imagens de forma de estímulos eletromagnéticos, né? Estímulos elétricos. Então, essa codificação. A ideia é liberar esses processos bioquímicos também. O corpo precisa disso. De certa maneira, a mente ainda depende do corpo, é escrava do corpo, né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, né? Se um fumante, quando a pessoa para de fumar, ela fica ali 6 meses, 1 ano. Só que o corpo ainda mantém aquele vício, né? Repara se o fumante. Às vezes ele para numa posição de fumar. Às vezes ele está mexendo na boca. Porque é o hábito, né? O corpo também, ele tem essa memória. Então é um processo, por isso que a mudança acontece em vários níveis, né? Mental, emocional, fisiológico, energético, em todos os níveis. Então, o arquétipo é isso. É você ativar no seu inconsciente essas ideias primordiais. O que representa liderança para você? O que representa sucesso? O que representa amor? O que representa maternidade? Sabe? É a perfeição, o arquétipo é a perfeição de cada representação. Faz sentido? Fala, Dalmo. Dalmo tá aí, Dalmo. Vamos pegar, por exemplo, o empoderamento feminino, né? Tenho trabalhado muito sobre autoestima. Não é só pegar uma imagem em si, é o que é primordial, o que é perfeito. Mas assim, pega Cleópatra, né? Foi uma grande mulher. Quando a gente fala de empoderamento feminino,
que se produzia, que tinha a questão da imagem. Então você, imagina que você coloca no fundo da tela do seu celular uma imagem da Cleópatra. O fato de você estar olhando para aquela imagem já está disparando no seu cérebro um processo de liberação de dopamina. Porque envolve essa questão arquetípica. Deusas, né? Lilith, Isa, né? O que mais? Tem várias mulheres aí, várias deusas que representam esse poder feminino, esse empoderamento. E também no caso do homem, né? Também tem os deuses. Então, assim, é sobre essa ativação. Dentro do magnetismo, no qual eu ensino, a gente trabalha com essa ativação de forma a acessar isso vou falar numa linguagem aqui um pouco mais através de ressonância. Os registros, né? Porque a memória, na verdade, assim, a memória não está no cérebro. Né? A memória não está no cérebro. Ela está na mente. A mente não é o cérebro. Então existe algo além, né? Como se fosse uma nuvem, uma atmosfera, os registros acásticos, para quem conhece bem. Então é possível acessar várias memórias, é possível acessar vários estados e é possível acessar essas consciências arquetípicas também. Então é uma coisa bem interessante de você entrar em ressonância com isso. Só que tem esse processo que transcende o cérebro, mas também você passa para o processo cerebral, que é o processo da repetição, que é o processo de você visualizar. Fez sentido? Inclusive, dá uma noção às matrizes, inclusive, falando sobre lei da atração, para quem conhece. Existe lá o quadro de visualizações da lei da atração. Então você monta um quadro, faz como uma cartolina mesmo, e você coloca algumas imagens dos seus sonhos, daquilo que você quer. Vamos supor que você quer uma casa com piscina, você quer uma casa de 2 andares, você quer um carro específico, você quer escritório. Então você pega fotografias, imagens, até imagens de revista mesmo, baixa no Google essas imagens, e você imprime isso e deixa pendurado para você ver todo dia. Então você está sendo bombardeado com aquela informação. Porque o cérebro ele trabalha com associação. Ele trabalha com associação. Então o fato de você estar em contato constante com aquela imagem é uma forma de você, de forma holográfica, criar isso dentro da sua mente. Não que isso vai ser mágico, que vai vir no estalar de dedos e vai aparecer na sua frente uma casa. Mas vai vir oportunidades de você ir de encontro àquele seu desejo, porque você está o tempo todo vivenciando aquilo. Então, pensa no que você tem em casa, pensa nos objetos que você tem, pensa nas pessoas com quem você convive, com quem você conversa. Isso tudo é arquétipo, né? Qual que é a roupa que você veste, como é a decoração da sua casa. Então, são muitos detalhes que parecem banais, mas que fazem toda a diferença na sua vida. O fato de você, por exemplo, mudar o sofá da sala de lugar já muda totalmente a energia da sua casa. Então, são detalhes, né? O guarda-roupa bagunçado mexe com a sua mente, porque a casa é o reflexo de quem você é. Então, são detalhes assim que você vai ajustando, que você vai melhorando em vários pontos. O que você puder fazer para você melhorar, para você ajustar a sua vida, o seu desenvolvimento, faça. Então, assim, a ideia é saber um pouco de cada coisa para você ir ajustando. Cadê? Manda mais uma pergunta aí. Quem compartilhou a live? Teve gente que compartilhou a live aí, ó. Cadê? Quem vai compartilhar?
Quem tiver alguma questão, alguma observação, algum comentário do que eu falei, manda aqui que quase 30 minutos de live. Que a gente vai caminhar para o encerramento. 25 minutos. Pessoal que está aqui, ó, que ainda não entrou, vai lá no link da bio depois. Entra no site lá, dá uma olhada. E também comenta, né, nas últimas postagens. Faz um comentário no feed lá, dá uma curtida, marca alguém. Dá um comentário aqui, pensamentos que geram imagens, emoções e sentimentos. É importante sentir na lei da atração como real, no agora com presença da... É o sentimento, né, não? O sentimento é o combustível. É a faísca, é a pólvora. O sentimento é o fogo. Não adianta ficar só no mental. Aqui aí a gente trabalha com os 4 elementos, né? O mental é o ar. O mental é o ar. O sentimento é o fogo. É o que dá explosão. Sabe? Por isso que as pessoas falam, mas lei da atração não funciona. Porque lei da atração não é só pensamento positivo, é muito mais do que isso. É você sentir. Você quer ver um exercício de lei da atração? Né? Você quer ver um exercício de sentimento? Pensa num sonho. Pensa assim numa coisa que você quer muito. Estava até conversando hoje, né? Um amigo, a gente falando sobre isso. Ele quer uma casa com piscina. E aí a gente começou a falar da piscina, de pular na piscina, de sair do outro lado. Já mudou totalmente a fisiologia. Né? Pensa naquilo que você quer. Pensa num sonho, carro, sei lá, casa, viajar. Agora se coloca dentro desse sonho. Através da visão, da audição, da imagem. Imagina você lá. Imagina as cores do seu sonho. Imagina o som. Que som que tem o seu sonho? Que sabor que tem o seu sonho? Vai colocando detalhes nesse painel de controle mental, sabe? Vai trabalhando essas submodalidades da PNL. Então, imagina esse exemplo aí Esse exemplo, a luz aqui apagou do ring light. Imagina esse exemplo da piscina que eu falei. Pessoa lá na piscina, acordando de manhã cedo, é uma casa com piscina. Acorda de manhã cedo, com o roupão, aí já tira o roupão, aí já se joga na piscina, dá aquele mergulho, sente ali a água no corpo, sabe, o barulho da água, o cheiro da piscina, aí atravessa, chega do outro lado, levanta, sai da piscina, já tem uma mesa de café da manhã pronta, um cafezinho quentinho, sabe, umas guloseimas, um pão de queijo, um bolo. Aí a pessoa senta ali, já coloca um óculos escuro, já toma o seu café, ouvindo a sua música preferida. Olha que loucura isso. Quem visualizou comigo? Então, assim, é detalhes. Isso é ativação da lei da atração. É você criar um cinema mental. Eu faço muito esse cinema mental. Então você vai vendo todos os detalhes. Aí você vai sentindo isso, você vai vibrando, entrando no estado de vibração. Entrando no estado poderoso, no estado gostoso de vibração. Aí você ativa. Aí o combustível é a emoção. Quantas vezes que você já usou isso sem perceber? Fala, Guto, Melo. Quantas vezes que você usou isso sem perceber? Só que acontece o seguinte, né? As pessoas usam a lei ao contrário. Jogam contra. Como assim, Cleiton? Quando você começa a alimentar sentimentos negativos. Quando você começa a pensar no que está dando de errado na sua vida. Aí você fica lá, no looping do pensamento negativo. Você fica pensando no problema, fica alimentando o problema. Aí você fica lembrando do passado ruim. Aí vai gerando um sentimento negativo. Aí o combustível já é adulterado.
Já é um combustível adulterado. Então, como quebrar esse ciclo do pensamento negativo? Como que quebra esse ciclo do pensamento negativo? E vira o jogo? Através da presença, através de estar no aqui e agora. É você assumir o controle, assumir a direção da sua vida. É você assumir a direção do seu cérebro, da sua mente. Então, quando você se pegar tendo um pensamento negativo, já quebra o padrão, já pensa em outra coisa, já sabe. Sai do loop repetitivo. Sai do loop repetitivo e traz para a memória esses pensamentos do seu sonho, por exemplo. Fala, Lorena, quanto tempo? Francisca. Então, toda vez que vier esse pensamento negativo, desse looping destrutivo, desse loop que joga você para baixo, fala, Mateus, acorda, é o despertar. Por isso que eu coloquei lá na bio, especialista em mudar a sua realidade, eu te ajudo você a mudar a sua realidade e a expandir sua consciência. Então sai do loop, faz uma coisa diferente e traz a imagem do seu sonho, do seu desejo. A pessoa que não tem sonhos, ela está morta, né? Então, focar na solução, não no problema, exatamente. Qual que é a solução? E fazer a pergunta certa, Dalma. Uma pergunta muda completamente o significado daquilo que você está pensando. Fala, Manuela. Pessoal que entrou aí, ó, coloca a cidade de onde está falando. Já clica aí, ó, me avisa sobre as próximas lives. Então, é sobre ter essa consciência, sobre ter essa percepção. Isso a gente aprende muito no magnetismo, no mesmerismo, na fascinação, que é o estado de presença. Isso é presença. Né? Então, assim, a fórmula para quebrar o pensamento negativo é essa. Para quem quer fórmula. Agora, existe uma coisa, né? Existe um detalhe que é o quê? A constância. É o poder da repetição. Você não vai conseguir isso do dia para a noite. Talvez você vai, no estalar de dedos. Mas é um processo. Porque a mente ela vai querer sabotar. Vai querer trazer o estado anterior. Então é você, a todo momento, voltar para a presença. A todo momento, trazer o que você quer. É você mudar esse padrão de pensamento. Ah, mas quem dá muita desculpa porque não quer mudar, né? A pessoa, mas é difícil. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas não sei o quê. É muito ar, sabe? Experimenta. Dá uma lá de Balneário Camboriú. Camboriú, terra boa. Já estive lá ainda. E a galera tá aqui, de onde que é? Então é sobre essa percepção, sabe? Então começa a colocar em prática. É fácil. Se torna fácil. E elimina essas palavras que jogam você para baixo, né? Leandro de Contagem, Fabrício Fernandes, nome de repórter, Fabrício Fernandes. Sabe, começa a mudar as palavras. Fala, Janaína Salles. É o poder da repetição, é o poder de mudar a sua realidade. Então você vai fazer pequenos exercícios de mudar a realidade. Eu sugiro você a começar assim, ó, passo a passo. Pense em algo fácil de realizar. Porque também isso dá uma experiência para o seu cérebro de realização. Né? Eu vou dar até um exemplo aqui. Deixa eu até mandar essa live aqui para essa pessoa, ver se ele vai entrar. Então tem exemplos de você criar pequenas realidades. Então uma pessoa que quer uma casa com piscina, por exemplo, né? Ela pode começar a treinar a mente em pequenas coisas. Por exemplo, pense em algo assim que é fácil de você realizar e que você ainda não realizou. Então pense em você realizando isso. Quando você tiver a experiência da realização, você vai reforçando a experiência de criação. Olha o Josiandro aí, ó.
Vou dar um exemplo aqui, Josiano. Eu vou te usar como exemplo, tá? Josiano me mandou mensagem hoje, né? E eu falei assim, cara, eu lembrei de você na quarta-feira, trouxe você, lembrei de algumas coisas, só não te mandei mensagem nesse dia porque eu estava voltando do consultório, já era tarde. Aí, quando foi hoje, o Josiano me manda mensagem. Então, assim, são pequenos exemplos de como que o pensamento carregado com combustível, ele ativa, ele traz para a realidade. Então, assim, são essas pequenas realizações que vão levando você a grandes realizações. O seu cérebro ele vai entendendo que você está reassumindo o poder, que você está no jogo, que você está ali, que você não está no automático. A ideia é sair do automático e entrar ali para o jogo como realmente alguém que está jogando camisa 10 do time. Então vai dando esses pequenos passos, exatamente, Dalma. Realização e recompensa para o cérebro. Ou seja, se eu crio uma coisa pequena, teoricamente, né? Por exemplo, pensar em alguém e a pessoa me ligar, eu já vou reforçando esse poder de criação. Porque às vezes a pessoa se frustra na lei da atração, na lei da cocriação, porque ela pensa logo em eu quero ganhar 10 milhões. Tem que criar um contexto para isso. Então vai lá assim, hoje eu vi um vídeo falando sobre isso. A pessoa que começou a visitar, o Josiandro, ele tem uma agência de carro lá em Manaus. A pessoa que começou a visitar uma agência de carro, porque ela quer o carro. Então ela está entrando em várias agências, fazendo test drive, ela está sentindo, ela está ativando a lei da atração. Sabe? Então assim, é ir para experiência, o poder da experiência. Não é só ficar aqui também pensando, visualizando. É provocar experiência sensorial. Lembra que eu falei lá no começo? Experiência sensorial. O cara que quer uma casa com piscina, então ele já imagina levantando de manhã, toda aquela história, sabe? Entrando na piscina, na água. Então, trazer a experiência sensorial. E você também pode usar isso, né, de forma para vendas, por exemplo, experimentar em outras pessoas. Criar o desejo em outras pessoas através da experiência sensorial. O Josiano, por exemplo, tem uma agência de carro. O cliente vai lá, ele vai treinar a equipe dele para ser especialista em experiência sensorial. Olha só, escuta o barulho do motor desse carro. Acelera, sente o acelerador. Olha o barulho, olha o som. Barulho não, né? Olha o som. Parece nota musical. Sente o cheiro desse carro. Sabe? Criar experiência sensorial. E criar também uma experiência de visualização. Fala para a pessoa assim, você gosta de dirigir, de viajar? Gosto. Para qual destino que você tem vontade de ir e você não foi ainda? Aí o Josiano está lá em Manaus. Ele fala, cara, eu quero ir para Belo Horizonte de carro. Cara, esse carro na estrada, imagina. Esse som do motor na estrada, a sensação de liberdade, o vento entrando pela janela, uma música tocando. Então você vai criar um roteiro, você vai criar todo um cinema mental na pessoa. E claro que isso tem coisas embutidas, né? Aqui eu estou falando de comandos verbais, mas ele tem toda uma questão não verbal, que é o olhar, que é a presença, que é o rapport magnético, que é a conexão. Então tem todo um jogo, um teatro não verbal, prossêmica, cinésica, sabe? Questão do digital. É muita nota musical, sabe? Então a vida é como se fosse ali uma orquestra, uma música, que tem na partitura tem várias notas, que você vai compondo ali uma história, que você vai compondo a sua jornada. Então é sobre criar experiências, é sobre ser um especialista em criar experiências sensoriais. Muito top isso. Mais recompensa gera mais ativações de serotonina, noradrenalina e outras substâncias e hormônios positivos, exatamente. É sobre isso, Dalma. É sobre gerar essas experiências profundas. É quase que um jogo de sedução, cara. Viver um jogo de sedução. E sedução não é só nem cunho sexual. Sedução é você conquistar aquilo que você quer. Uma venda é uma sedução. Uma terapia, ela é uma sedução.
um relacionamento é uma sedução. A mãe que está alimentando o filho ali, que está desenvolvendo o desejo, está trabalhando com o filho na alimentação, por exemplo, né? Ela está conquistando o filho. Existe uma sedução de pai, mãe e filho ali, que é levar até o objetivo final. Então, é esse processo, é criar essas experiências profundas. Fala Larissa, Rocha, Luan. Tops. Quem tiver alguma questão, a Jussara comentou aqui, eu gosto da técnica do espelho, estou fazendo. Acho meio estranho, mas estou treinando, estou gostando bastante de ficar falando comigo mesmo diante do espelho. O espelho é o portal, né, Jussara? Técnica do espelho tem que ser assim, é rotineira, é a primeira coisa da manhã que tem que ser feita, é o espelho. Você já faz escovando os dentes. Já faz a fascinação no espelho escovando o dente. Já começa o dia assim. Se você quiser entrar na piscina primeiro, você pode entrar. Mas antes disso, já faz ali o espelho a todo momento. Você tem que olhar para a pessoa do espelho e falar assim, essa pessoa é foda. Você tem que se lembrar todo dia para a pessoa do espelho que ela é foda. Criar conexão com essa pessoa do espelho. Sabe? Criar experiência sensorial com essa pessoa do espelho. Fechou? Josiandro, quero fazer uma live com você, viu, meu amigo? Vou marcar uma live aí, pra gente bater um papo. Davo também. É isso aí. Fiz essa live aqui sem tema. Então, na semana que vem, a gente vai iniciar a série Fascinação aqui no Instagram. São 8 aulas gratuitas. Então, fica atento aí que eu vou divulgar o calendário das lives. Bora marcar, Luciano. Fechou. Valeu, Leandro, Jussara, Dalmo, quem esteve comigo aqui até o final, Cris, Daisy. Valeu. Então fica assim, um abraço para vocês. E até mais.